No vídeo de hoje, tudo sobre a manobra agarrar, derrubar, empurrar e desarmar no Pathfinder 2ª edição. Vamos embora! E aí pessoal, aqui é o Scalinos e quem está editando esse vídeo é o Gustavo. Hoje nós vamos falar sobre 4 manobras que são fundamentais em combate, já são técnicas mais avançadas, todas elas da perícia atletismo. Essas manobras compensam demais, você sabe, fica nesse vídeo até o final, porque realmente quem sabe essas manobras, quem usa no momento correto, faz muito mais estrago no combate, não tem nem comparação. Então, vamos embora conhecer cada uma delas. Bom, a primeira manobra é agarrar. O que é isso aqui? Você tem que ter pelo menos uma mão livre, né? Ou você tem que ter uma arma com o atributo agarrar para você poder conseguir fazer isso aqui. O alvo pode ser até uma categoria a mais de tamanho do que você, beleza? Vai fazer um teste de atletismo contra CD de fortitude do alvo. Então, o que é CD de fortitude? É o bônus de fortitude do alvo mais 10. Então, vamos supor que ele tem mais 8, o CD de fortitude vai ser 18. Então, você vai fazer um teste de atletismo contra o CD de fortitude do alvo. E aí tem 4 possíveis cenários. Primeiro, você tem um sucesso crítico. Além de agarrar o alvo, ele fica restringido até o final do próximo turno, tá? A menos que você mova ou o alvo escape de alguma forma. Então, até o final do seu próximo turno, ele está restringido e agarrado. Se você só tiver um sucesso, ele fica agarrado. Se você tiver uma falha, ele fica... o alvo não... Você não consegue agarrar o alvo. E se ele tivesse agarrado, você tentar jogo no outro turno, gastar uma ação para manter ele agarrado, e você falhar, ele se liberta. Se você tem falha crítica, o alvo se liberta. E além disso, ele pode te agarrar como se ele tivesse tido um sucesso contra você, ou pode te forçar a cair e ficar prostrado. Então, todas péssimas opções. Quando você está agarrado, você fica imobilizado e fica desprevenido. Então, primeiro, você tem menos 2 de CA contra qualquer outro tipo de inimigo. Todos os seus amigos vão ter mais chance de acertar o alvo. Ele vai ter menos 2 no CA contra qualquer outro inimigo, tá? Segunda coisa, ele está imobilizado, ele não pode ter nenhum tipo de movimento. Terceira coisa que é muito significativo, se a pessoa tentar fazer uma ação de manuseio, por exemplo, soltar uma magia, qualquer ação que tiver o tag manuseio, ele vai ter que fazer um teste CD5. Tá? Então, 20% das vezes, você tirar 1, 2, 3 ou 4 no teste 5, CD5, ele não consegue fazer a ação de manuseio, perde a ação, perde slot, perde tudo que ele estiver tentando fazer. Tá? Então, isso aí já impõe uma dificuldade muito grande para ele soltar magias, por exemplo. Se agarrar um mago, um feiticeiro, alguém que solta magia, pode ser uma ação muito boa de você fazer. Além disso, se ele tentar escapar, se o alvo tentar escapar, ele vai gastar uma ação. E além de gastar uma ação, escapar é uma ação de ataque, tem o tag ataque. Então, o alvo vai ter um menos 5 se ele tentar acertar um ataque, alguma coisa, depois que ele sair da ação agarrado. Lembrando que como ele está, além de desprevenido, ele está imobilizado, ele não pode fazer nenhuma ação com tag de movimento. Então, não tem como fazer, mas ele pode te atacar, por exemplo. Ele só não pode se mover, atacar uma pessoa mais distante, mas ele pode te atacar. Restringido, que é o que você tem no sucesso crítico, ele além de não poder fazer nenhuma ação de manuseio, ele não pode fazer nenhuma ação com tag de ataque. Então, você fica completamente restrito mesmo. O agarrar, pessoal, é uma manobra muito boa, tá? Só que você precisa saber se o alvo ele tem facilidade contra fortitude. O seu agarrar vai ser muito mais difícil. Então, preste atenção, que tipo de alvo que você vai fazer isso? Alvo que parece mais prático e conjura magia, ou que é muito ágil, mas não tem tanta constituição. Você vai ter o tipo de monstro, você pode fazer um recordar conhecimento para tentar saber qual que é a fraqueza daquele monstro. E se o mestre te falar que ele é muito em constituição, é uma ótima coisa você fazer um agarrar no final do seu turno. Então, você pode... lembrando que o agarrar é uma manobra de ataque, então ele vai ter um menos 5 no segundo ataque, um menos 3, um menos 10 no terceiro ataque. Agora vamos falar na ação derrubar. Como é que funciona o derrubar, pessoal? Derrubar tem os mesmos pré-requisitos que o agarrar. E quando você vai fazer o teste, você faz um teste de atletismo contra o reflexo. Então o agarrar é contra CD de fortitude e o derrubar é contra CD de reflexo. Tá? Se você for bem sucedido, o alvo está prostrado e ele cai e fica prostrado. Se você tiver sucesso crítico, ele cai e fica prostrado, ainda toma um D6 de dano. Se você tiver falha crítica, você cai e fica prostrado. Então, é interessante também. Lembrando que quando você tenta derrubar o alvo, como é o reflexo dele que está em jogo, é uma ótima ação para fazer contra oponentes muito parrudos. Por quê? Porque ele vai gastar uma ação levantando. Se você for um guerreirão ainda, você ainda dá um dano nele, porque é uma ação de movimento na sua área ameaçada, igual à sua reação no ataque de oportunidade. Então, isso é bom trocar uma ação derrubar, por exemplo, do que o ataque. Porque derrubando o alvo, que ele levanta, ele toma dano. Ou então ele vai ter dificuldade de atacar deitado. Lembrando que prostrado vai te dar menos 2 em qualquer ação de ataque. E as únicas ações de movimento que você pode fazer é rastejar ou levantar. Então limita muito o que o outro personagem pode fazer. Mesmo que ele perca uma ação levantando,
Só isso já vale muito a pena se o ataque dele for superior ao seu. Empurrar tem o mesmo pré-requisito dos outros dois. E no sucesso crítico você empurra 3 metros, um sucesso normal empurra 1,5 metros, e numa falha crítica você cai e fica prostrado. A vantagem de empurrar, obviamente, é você repulsionar o alvo, para que outra pessoa, por exemplo, não precise gastar ação andando. Você pode usar o empurrar quando o alvo pode cair para o lugar, ou quando ele vai ficar de alguma forma desprevenido se ele ficar num determinado lugar, tirar ele de uma proteção, por exemplo, de uma porta e assim por diante. Então você vai fazer um teste de atletismo contra o CD de fortitude, e esses são os resultados possíveis. E por isso nós vamos falar do desarme. Essa ação também do atletismo exige que você seja treinado, e não é tão útil assim no Pathfinder, na minha opinião. Por quê? Você tem que fazer um teste de atletismo contra o CD de reflexos do alvo. Somente quando você tem um sucesso crítico é que você realmente consegue tirar a arma do cara, desarmar totalmente. Se você tiver um sucesso normal, ele perde a empunhadura da arma. E aí, numa nova tentativa de desarme, você vai ter mais 2 nessa tentativa. Só que, com o desarme também uma ação de ataque, se você fizer isso, tipo, numa segunda tentativa de desarme, essa criatura você vai ter, na verdade, -3. A sua chance de conseguir realmente desarmar, de conseguir um sucesso crítico, não aumenta. Então, a menos que outra criatura tente desarmar, aí sim vai ficar mais fácil, a grande maioria das vezes não vai compensar. Só se você estiver sentindo muito que você vai ter um sucesso crítico, ou se tiver algum bônus de circunstância, ou algum talento que melhore essa habilidade. Do contrário, eu não acho que vale muito a pena. Eu, sinceramente, acho que eles tinham que ter tirado o tag de ataque dessa habilidade, porque se não tivesse o teste de ataque, uma segunda tentativa teria mais 2, aí faria mais sentido, né? Então você estaria ali diminuindo a chance do alvo de segurar aquela arma. Lembrando que se o alvo tenta atacar com essa arma, ele também vai ter -2 só até o começo do próximo turno dele. Então, por exemplo, ele perderia um -2 se ele fizesse uma reação tentando atacar com aquela arma. O que, convenhamos, não é tão ruim assim. Você gastar uma ação para o cara ter -2 e um ataque, não acho que compensa. Porque não é no turno dele, é só uma reação, por exemplo, que ele teria. Se você tiver uma falha crítica, você também você perde o equilíbrio e fica desprevenido até o final, até o início do seu próximo turno. Então é isso, pessoal. Aqui foram 4 manobras de combate um pouco mais avançados. Nós ainda temos o vídeo de combate avançado. O Marco tá chegando, não deu tempo de a gente fazer ainda, não deu tempo de terminar, mas esse final de semana, se tudo der certo, a gente termina. Se você achou esse vídeo útil, galera, dá aquele like, dá aquele comentário. Sentindo falta dos seus comentários aí no último vídeo, hein? Eu senti aqui no coração, vou te falar, que agora você precisa mandar um coraçãozinho pra nós, pelo menos no comentário. Coloca aí seu amor, destile aí o seu carinho pelo Double Damage. A gente se vê na próxima, porque é fantástico. Me vê.